Olá, daremos início a partir dessa aula ao estudo do Estado. Buscaremos entender a sua origem, algumas etimologias importantes e depois seguir sobre o pensamento de alguns sociólogos que são de importância fundamental na nossa disciplina aqui. Primeiramente, é importante entender que o Estado, ele vai surgir pelo fato do homem ser essencialmente social e político. É da natureza do homem buscar estar em sociedade, em grupos sociais. Haja vista nosso grupo familiar, o nosso grupo escolar, o grupo religioso que talvez você tenha. Então, existem vários grupos sociais. O ser humano ele é um ser social e, ao mesmo tempo, político. Aristóteles ele vai chegar a dizer que o homem é um animal político. Então, nós temos uma natureza política. E o Estado ele vai trabalhar com essa duplicidade de característica humana que é o aspecto social e o aspecto político. Então, o Estado aí, ele vai ser um conjunto dessas instituições que estão na sociedade. O governo, forças armadas, funcionalismo público, que vai controlar e administrar uma nação. Importante não confundir Estado com nação, porque a nação, muitas vezes, você vai ter situações em que você tem mais de uma nação dentro de um Estado. Ou pode acontecer de você ter uma nação e não ter um Estado. Pega o exemplo do Brasil. Aqui temos um Estado, o Estado brasileiro, e você tem mais de uma nação. Haja vista, por exemplo, as comunidades indígenas, que possuem uma cultura totalmente diferente da nossa. Porque a ideia de nação é exatamente essa, uma união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento, de ligação entre si, através da cultura, práticas sociais, idiomas, entre outros. Se a ideia de nação ela surge a partir da relação de cultura, práticas sociais e idiomas, veja, por exemplo, uma comunidade indígena, dentro da Amazônia, por exemplo, com a nossa cultura aqui. Você vê que a cultura é diferente, a prática social é diferente, o idioma é diferente. Então, eles formam uma nação diferente da nossa, mas estão dentro de um mesmo Estado, eles estão dentro do Estado brasileiro. Então, é importante fazer essa primeira diferenciação. Eu trouxe até aqui um exemplo, uma imagem para mostrar essa relação aqui. Ó. Você tem um povo, mais uma cultura, mais um território, vai ser igual a uma nação. Então, pega, por exemplo, um povo indígena, que vai ter uma cultura específica e está dentro de um território. Então, ele forma uma nação. Mas o Estado, nação, ele vai ser essa relação de um país com o Estado, que vai formar um certo tipo de governo. Então, você pode ter mais de uma nação dentro de um Estado. Não esqueçam disso. Tudo bem? Aí, para poder finalizar essa aulinha, é importante entendermos aí quais são os poderes do Estado. O Estado ele vai ser formado basicamente por 3 poderes: o poder político, jurídico e social. Falamos que o homem ele é um animal político, mas o que significa ter um poder político? Ele é um poder que sujeita todos os habitantes de um espaço territorial. Novamente, você pode ter aqui no Brasil diferentes nações convivendo juntas, mas se você está dentro de um mesmo espaço territorial, você vai estar sujeito ao mesmo poder político. Já o poder jurídico, ele é um conjunto de juízos e tribunais destinados à função jurisdicional. Então, o Estado vai sempre também ter esse aspecto jurídico. Então, o Estado ele vai ter o poder político e vai ter também o poder jurídico e, além disso, o poder social, que é o poder que controla e organiza a vida do grupo social. São vários aspectos que nos envolvem em sociedade, várias culturas, formas de se expressar que vai estar constituindo o Estado. Então, não esqueça desse tripé aí, que é de fundamental importância para a gente entender como que é o poder do Estado, os poderes do Estado. Tudo bem? Então, nessa aula aqui, só queria fazer essa introdução. Posteriormente, estaremos vendo alguns pensadores que vão trazer ideias sobre como organizar esse Estado. Aqui eu estou mostrando apenas uma introdução, mostrando qual é o tripé básico do Estado, fazendo uma diferença importante aqui entre Estado e nação, mas posteriormente estaremos mergulhando melhor nos pensamentos de alguns sociólogos sobre esse assunto. Então, até a próxima aula.